Mateus capítulo 19, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo de número 30. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, se queres ser aperfeiçoado, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Muitas propriedades. Interessante isso. Então, disse Jesus aos seus discípulos, o que ele disse? Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, primeiros serão últimos e últimos primeiro. Diga glória a Deus. Pai, ajuda-me a ministrar tua palavra em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma passagem muito interessante. Um homem, como diz o texto, rico, tinha várias propriedades, vários bens, e este homem tentava, ou pelo menos disse que tentava, se aprimorar. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele: olha, simples, guarda os mandamentos, observe os mandamentos, guarde. Quais? Aí Jesus repetiu para ele, disse quais os mandamentos de Moisés, está em Êxodo capítulo 20, e ele disse: eu já tenho observado isto. Muito bem, então ele disse: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá ao pobre, vem e segue-me. E nesse momento, o homem se entristeceu, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero ficar nesse primeiro momento, e depois vou voltar aqui ao restante,
e falar algumas coisas interessantes a respeito desse texto. Primeiro, é que esse homem, ele já tinha uma concepção formada a respeito da vida eterna. Ele deve ter aprendido com os religiosos da época, que se ele guardasse aquela postura religiosa dele, ele poderia ter a vida eterna. Mas ele quis aferir isso, ele quis realmente saber se isso era verdade. Foi até Jesus, porque Jesus poderia ter trazido uma novidade, e trouxe. E ele vai e coloca para Jesus, e Jesus confirma, diz, não, se você fizer isso. Só que a gente sabe que nenhum homem consegue guardar a lei por inteiro. Diga glória a Deus. Nenhum homem. Então essa já era uma predisposição dele, falsa. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Então qualquer um que chegue para Jesus, achando que a sua religião é boa, achando que a sua postura religiosa é boa e que pode dar a ele a salvação, já vai começar errado, porque a Bíblia diz que o único que não pecou foi Jesus, irmãos. Todos pecaram, todos em algum momento violaram a lei, todos, porque o que é o pecado? É a desobediência a Deus. E como é a obediência a Deus? É pela palavra de Deus, e a palavra de Deus está lá, estipulando, estou me baseando no Velho Testamento, o que podia e o que não podia. E ele disse que guardava, mas é uma mentira, porque ninguém conseguia guardar. Então, a primeira coisa que nós temos que tirar aqui é que muitas pessoas querem ter vida com Deus na base da sua concepção. E a Bíblia acaba de nos mostrar que isso não é possível. Ninguém que chegue para Jesus vai vir com um pacote pronto, dizendo, Jesus, é assim que eu penso, é assim que eu acho, pega a tua mão e me abençoa nesses meus pensamentos e nessa minha forma de agir, porque não é assim. Os nossos pensamentos são falhos, as nossas teologias são falhas, as nossas religiosidades são falhas, a nossa concepção de servir a Deus vinda de nós mesmos é falha, e por isso fica o primeiro alerta aqui. Ninguém que queira viver com Jesus vá com pacote pronto. Por quê? Porque cada pessoa, Deus tem um plano diferente nesta terra. Diga glória a Deus. É a primeira coisa. A outra coisa interessante é que Jesus disse para ele, olha, faz isso aí, tudo isto tenho observado, que me falta ainda. Na verdade, ele não estava satisfeito com a religiosidade dele. Na verdade, ele não estava feliz com aquela situação dele. Ele podia até tentar guardar os mandamentos, ele podia até tentar, mas alguma coisa faltava a ele, porque Jesus deu a resposta a ele, e ele disse assim, ainda o que me falta? Ele percebia que aquela religião não era o suficiente, que aquela situação espiritual dele não era suficiente, que faltava alguma coisa. Ele tinha lá no íntimo dele uma crise a respeito disso, porque ele diz, eu sei que falta alguma coisa. E ele insiste, pergunta a Jesus, olha Jesus, eu tenho observado isso, mas o que me falta ainda? Então aí Jesus vai e responde a ele, se queres ser aperfeiçoado, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ouça, ele sabia que havia alguma coisa na vida dele que não estava completa. Ele sabia que havia alguma coisa na vida dele que estava impedindo a plenitude de Deus. Por isso ele insistiu na pergunta. Ele sabia que algo faltava para que aquele Jesus que estava ali, ele conhecendo, lhe desse a resposta honesta. Irmãos, e o primeiro ponto que eu quero colocar é isso. Pelo poder do Espírito Santo, muitos de nós sabemos
que alguma coisa está faltando para que a plenitude de Deus aconteça na nossa vida. Mas o problema do jovem rico, e ele fica triste, e ele sai, é porque ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele considerava essencial na sua vida. E o que ele considerava essencial, no caso dele, eram os bens que ele possuía. Aí você diz assim, cruz credo, ainda bem que eu não tenho nada. Mas eu não quero falar de bens materiais. Há muitas convicções, há muitas posturas erradas, há muitas condutas nossas que nós não abrimos mão e que não acontece o aperfeiçoamento de Cristo na nossa vida, porque nós simplesmente fazemos como este jovem. Nós sabemos que precisamos mudar, assumir uma posição, assumir o Evangelho, mesmo quando esse Evangelho nos corrige, mesmo quando esse Evangelho, de alguma forma, é aquela espada de dois gumes, corta para lá, mas corta para cá, e a gente não quer se amoldar a isso. Então fica como o jovem rico, com uma religiosidade, com uma autodesculpa, sempre se desculpando, não, eu faço assim porque é assado, eu faço assim porque entendo assim, e Jesus diz assim, olha, o papo aqui é o seguinte, você quer ser aperfeiçoado, você realmente quer o reino de Deus na sua vida? Quero. Então se você quer, faz o seguinte, abandona essas práticas, abandona esses pensamentos errados, abandona essa conduta errada, assume de vez o meu chamado. Jesus estava colocando para ele, que ele, para realmente ser perfeito, ser aperfeiçoado, ser transformado, para que a obra de Deus fosse completa na sua vida, ele tinha que fazer isso. Primeiro, se submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela não nos é muito agradável. Eu sempre digo o seguinte, o maior perigo nosso é começar a violar a Bíblia. Isso aqui me agrada, serve. Isso aqui não me agrada, eu nem leio, arranco e jogo fora. Há pessoas que não arrancam e jogam fora, mas elas ignoram completamente coisas que Deus está falando sobre posturas, e a pessoa não quer assumir, não, porque eu, e coloca o eu. Nós cantamos um hino aqui, cantado pelo Ministério do Louvor ainda agora, falando sobre a centralidade de Cristo, falando que tu és o meu universo, tu és o centro de todas as coisas. Mas há pessoas que ainda, como este jovem rico, estão colocando como centro da sua vida as suas prioridades, o seu querer, o seu ego. Eu acho, eu penso, eu quero, eu sou, eu vou, eu. E por isso Deus está parado, diz assim, eu não posso aperfeiçoar, eu não posso ir adiante na sua vida, porque você parou, empacou aí. E a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E aí a pessoa fica recalcitrando, lutando contra aquela situação, e a vida dela fica parada, e ela não avança espiritualmente, ela não cresce espiritualmente, ela sente que falta algo, ela sente que a obra não está completa, ela sente que Deus tem mais para fazer, mas não consegue se livrar. E aí acontece o que acontece com esse jovem, cai a tristeza. Porque quando você luta contra o Espírito Santo, que é aquele que está efetuando a obra no seu coração, uma tristeza começa a tomar conta do seu coração. Porque você sabe, eu sei que é isso, mas não quero nem ouvir falar. Você sabe o que afasta muito crentes da igreja? Eu vou te contar uma coisa. É que quando uma pessoa começa a ouvir uma palavra que vai contra a sua maneira de pensar, e ela não quer abandonar aquela conduta, aquele pecado, aquela prática errada, ou aquela prática que não está abençoando a sua vida, que nem era o caso dele aqui, ele não estava nem, Jesus estava dizendo assim, há uma coisa que te prende, há uma coisa que está te amarrando, você não tem coragem de se despojar disso. Não era pecado ele ser rico, o que ele tinha era dele. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. O pecado não era ser rico, o pecado é que, na verdade, Jesus não era o Senhor da sua vida. Jesus não tinha o domínio da sua vida, porque na hora que apertasse, ele ia se apoiar nas riquezas. É mais ou menos o que o rico faz.
Quando o pobre fica doente, não tem plano de saúde, e tem que cair na rede pública, o que ele faz? Ora! Porque só com oração. O que o rico faz? Procura os melhores hospitais. Então, você começa a perceber que a dependência de Deus, ela é substituída enquanto você não entender que você tem que abrir mão daquela dependência que não seja de Deus. Você sabe qual foi a maior crise que eu enfrentei na minha vida? Eu não digo uma das grandes crises que eu enfrentei na minha vida espiritual, foi que quando eu me converti eu fumava. E eu me batizei e eu continuei fumando. E eu, uma vez na cidade, encontrei com um irmão, e o irmão, vendo eu fumar, eu fiquei envergonhado, ele não falou nada, não me condenou, até porque o nosso estilo de igreja, nós não temos isso, amém, irmãos? Ninguém condena ninguém porque está cometendo pecado. A gente ora pelo irmão quando ele está passando por uma luta. Entende isso? Diga amém. Nós não colocamos ninguém para fora porque acreditamos que aqui dentro a pessoa, ouvindo a palavra e no poder do Espírito Santo, vai ser transformada. Diga glória a Deus. Mas eu fiquei envergonhado. Eu me incomodei. Eu fiquei como esse jovem aqui. Fiquei triste. Porque eu percebi que Jesus ainda não dominava plenamente a minha vida. Embora eu fosse salvo, embora eu fosse para o céu, tinha certeza de tudo isso. Eu sabia que o domínio do Espírito Santo ainda não acontecia plenamente na minha vida. E aí, eu fiquei triste porque o vício era mais forte. Eu disse, o vício não pode ser mais forte que Jesus na minha vida. Aquilo gerou uma crise dentro de mim, tal como esse jovem, eu fiquei entristecido, e eu comecei a orar, e disse, Deus, eu não aceito isto, porque eu sou teu servo, eu sou teu filho, e o teu poder tem que ser maior do que o meu vício. E comecei a orar, e sabe de uma coisa? Eu tentei parar de fumar várias vezes pelos meus próprios méritos, tomei remédio, amassei cigarro, fiz promessa, joguei, pisei no chão, fiz tudo e não conseguia, porque o vício é uma desgraça, o vício é uma coisa terrível, a nossa carne é macumunada com vício, ela gosta de tudo que é imoral, ilegal ou engorda. Ontem eu estava na festa, na prova. César lá, Patrícia, né, a irmã, sua sogra, esqueci o nome dela, Ivanir, comendo os salgadinhos, e o diabo que eles me ofereciam. Vai aí, pastor, não tem nada não. Né? E eu com amor, não, irmão, a vontade que eu estava dizendo era, reda Satanás. Mas não podia falar, porque poderia ferir os meus irmãos, mas, né? Aí eu ali e tal. Porque agora, assim como na época do vício, eu estou à prova. A fé para conquistar uma saúde melhor, de ter um corpo mais harmônico. Eu não vou falar saradão, porque eu já passei disso, eu estou caminhando para os 60, irmão. Então, mas ter um corpo que vá mais adiante, né? E tal, vai exigir de mim algumas atitudes de renúncia em relação à minha carne. Você não pode fazer igual aquela irmã, Jesus, manda o teu poder e me emagrece. Eu falei aqui, na hora da oferta, que as promessas de Deus se cumprem com a nossa participação. Diga glória a Deus. E naquela época, eu descobri isso. E clamei, chorei, fiz vigília, e sei, aconteceu algo. Teve um dia que eu esqueci que fumava. Simplesmente isso. Alguém veio me oferecer um cigarro, eu disse, eu não quero mais cigarro. Mas por quê? Não fumo mais. Até ontem eu estava fumando, mas eu disse, não fumo mais. E aí a pessoa, não. Sabe o que aconteceu? Aquela ânsia, aquele desejo depois do café, de fumar, aquilo tudo foi. Quando vinha a lembrança, eu me lembrava de Jesus, eu digo, Cristo Jesus, fiel amigo. Começava a cantar, Ele só, e
e nas provas está comigo, e nas fraquezas está comigo. Ele só. É impossível você louvar a Deus com um cigarro na mão. Eu descobri que eu podia substituir pela oração e pelo louvor aquele desejo. E comecei a fazer isso. E foi. Passados uns 3 meses, não fumo mais. E nunca mais fumei. Ouça. Para ser aperfeiçoado, a sua carne vai sofrer. Vai sofrer. Porque carne e sangue não comunga com o reino de Deus. Então há coisas que você gosta de fazer, que beneficia. Eu estou dando esse exemplo pessoal, irmãos. Mas cada um sabe aonde a pedra está no seu sapato. Dá para entender isso? Diga amém. A pedrinha está lá no seu sapato, cada um sabe aonde. Então, esse jovem sabia qual era a pedra do sapato dele. A pedra do sapato dele é o seguinte, é que na verdade ele cria em Deus, ele acreditava em Jesus, mas ele não dependia, ele achava que quem protegia ele, quem guardava ele, eram as riquezas que ele possuía. E ele botava a esperança nas riquezas, quando não é verdade. Então, Jesus disse, primeiro você tem que entender que você tem que largar isto, e depois vem e segue, porque seguindo a Jesus, as transformações vão acontecendo. Diga glória a Deus. Se você vir comigo no versículo 23, quando nós lemos aqui, diz assim, então, disse Jesus aos discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu não quero falar sobre isso, né? E ele vem no versículo 26 e diz assim, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Ouça, você pensa que você não pode viver sem isso que o diabo diz que você não pode viver. E eu estou aqui para contrariar e dizer a você que você pode viver sem essa dependência da sua carne, sem essa dependência que está travando a sua vida espiritual. Você pode viver sim, porque Cristo satisfaz plenamente tudo que nós precisamos. Nele há plenitude. E às vezes, não vou tomar essa decisão, porque isso aqui é que me protege. Não é isso que te protege, irmãos, quem te protege é o Senhor. Eu não vou assumir essa posição, porque se eu assumir, eu vou me chatear, violar a sua carne. Vai sim, mas a Bíblia diz que o meu justo viverá não é pela carne, meu justo viverá é pela fé. Então, ouça, Jesus está dizendo assim, olha, é possível sim, isso que você acha que é impossível Deus fazer uma obra, Ele está dizendo para você, é possível. Não confie na sua força, na sua inteligência, confie no Senhor, submeta a Ele estas coisas. E às vezes você está preso, está amarrado, as coisas não destrincham na sua vida, porque você fica ali preso nessas falsas seguranças. É falsa por quê, pastor? Porque o dom da vida vem de Deus. Você vive porque Deus permite, você respira porque Deus permite, e você acha que pode mais que Ele? Não pode. Então, ouça bem, Pedro faz uma pergunta, assim, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? E Jesus fala uma coisa tremenda aqui, ele diz assim, olha só irmãos, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ele disse, não há ninguém que tenha tomado essa decisão de me seguir e de se submeter ao meu reino, que fique mal no pedaço. Eu não conheço ninguém. Todo mundo que eu conheço que tomou a decisão de seguir a Jesus, está bem na fita. Eu olho para a minha vida para trás e vejo isso.
todos aqueles jovens da minha época do conjunto residencial que eu morava, que estão na igreja, estão bem hoje. Não são milionários, não são ricos, mas são felizes. Têm uma vida de paz, têm uma vida de esperança, têm uma vida de fé. Deus abençoa. Dá para entender o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Então, ouça, não há ninguém que tenha cedido e dizendo, Senhor, vem o teu reino, faça as... O que a tua palavra diz? Ah, a tua palavra diz para eu fazer assim, então eu vou fazer assim. A carne vai gritar, não! Aí você vai dizer assim, não, eu vou submeter a Cristo. Eu vou me submeter à sua palavra, e basta. Vai vir num primeiro momento incômodo, porque a carne reage, mas ouça, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Esta vida com Deus vai ser tão poderosa que essa situação não vai fazer falta a você, porque você vai viver na presença de Deus. Eu digo mais a você. Ele diz aqui, porém muitos primeiros serão últimos, e últimos... Por quê, pastor? Porque tem gente mais dura. Você já notou que tem gente que chega na igreja em poucos meses, um ano e pouco, a pessoa está voando nas alturas, está ensinando, está pregando, está vivendo uma vida plena. E tem gente que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a coisa não acontece. Por que não acontece? Porque está aprisionado a uma situação que precisa passar por uma transformação. Precisa fazer isso que Jesus disse, precisa se liberar, precisa largar aquilo e deixar que Jesus faça a obra plena na sua vida. Mas se você ficar encasquetado com aquilo na cabeça, a sua vida para, ela não avança, ela não caminha. Não é que você vai para o inferno, não, você é salvo, o sangue de Jesus é suficiente para te salvar, mas você fica criança espiritualmente, você não cresce, você não adquire e nem aprende a usar as ferramentas que Deus tem para que você use e você seja uma bênção para você, para sua família, para sua casa, para os seus vizinhos, para todos aqueles que estão esperando a sua transformação. A sua transformação. Não seja o último. Pastor, como é que eu faço para não ser o último? Deixe Jesus transformar. Eu não sei se você gosta de ficar na fila. Eu odeio ficar na fila. Porque a fila, além de ser um ambiente de fofoca, você quer saber da vida dos outros, vai para a fila. É uma perda de tempo, tempo precioso, tempo que não volta mais. Sabe o ano que passou, não volta mais na sua vida. Outro dia eu estava olhando no espelho, meu lindo rosto. Caramba, eu já estou cheio de pé de galinha. Aí eu vou na casa da minha mãe, tem a foto quando eu fui ordenado. 25 anos, eu estou assim. Cabelo, todo esticadinho. Eu digo, a minha esperança da ressurreição está aqui. Tanto tempo jogado fora. E às vezes, porque você insiste em ficar na fila. E nunca chega a sua vez. E por que nunca chega a sua vez? Porque você não entendeu que para chegar a sua vez, você tem que vender tudo. Entregar nas mãos de Deus e seguir a Jesus segundo o critério dele. Num minuto, aquilo que parece impossível se transforma em possível. O que parece que nunca vai acontecer, acontecerá, porque Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu quero desafiar você a pensar comigo. Eu, enquanto pregava isso, eu estava pensando sobre a minha própria vida. Não só a respeito dessa dieta que eu estou fazendo, e agora, ouvindo todas do médico,
Eu tenho um médico que ele é animador. Médico da minha esposa, que agora é meu também. Ele diz assim: você quer morrer ou quer viver? Quero viver. Então vai fazer essa dieta, senão tu vai morrer. Hã? Aí você começa a pensar, seguiu e conta, o pior é que ele conta exemplos. E conta exemplo da própria primeira esposa dele, que não seguiu o conselho dele e é defunto hoje em dia. Ele já está casado de novo. E eu fico assim, o homem está acostumado a ver defunto. Ouça bem o que eu vou falar para você. Eu penso sobre muitas coisas. A Regina me perguntou: quero ver sua dieta no segundo domingo do mês que vem. A feijoada. Eu disse: eu vou me preparar para ela. Pode vir quente, que eu estou fervendo. Aí você pergunta: como? Ah, pastor, vai entrar em oração. Não, vou deixar 2 dias de comer antes. Vou acelerar o processo antes para poder comer no domingo. Dar uma compensação, entendeu? Se eu dava 2 voltas na Oliveira Bela, vou dar 4 agora e tal. Sabedoria, irmãos. O alvo não é fazer sofrer. O alvo é emagrecer. Deu para entender isso? Diga amém. Agora, pior a pessoa que come a feijoada e ainda continua comendo, né? Esse é que é o problema. Mas, por exemplo, há coisas, às vezes, na sua vida que estão paralisadas, que o gatilho não solta, porque você não entendeu que você tem que abrir mão, sabe? O Michael Murdock fala uma frase que é a seguinte: nada desce do céu sem que antes suba da terra. Nada acontece se não for colocada uma semente. Nada se move ao seu favor se você não tiver uma atitude em relação aos céus. Quem sabe falta vender alguma coisa. Alguma coisa, quando eu digo vender, não é vender por dinheiro, é abrir mão de coisas que estão aprisionando a sua vida. Se isso acontecer, eu peço a você, não saia como esse jovem, triste e abatido, mas diga: sim, Jesus. Cante essa canção, Seguirei o Mestre. Quero convidar o pessoal do louvor a vir cantar, e nós vamos terminar esse culto, esta mensagem, pensando sobre isso. Porque a letra desse hino nos faz pensar. Tem alguma coisa aprendendo a você? E a voz do mestre está dizendo: segue-me. Segue. Pastor, já sou salvo. Eu sei. Mas Deus quer te aperfeiçoar. Diga assim: Deus pode e quer me aperfeiçoar. É isso que Ele quer. Ele não quer que você seja o último da fila. Ele quer que você seja o primeiro. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Se você precisa, como eu precisei, de uma oração para me libertar de alguma coisa, naquela ocasião foi o cigarro. Eu já fiz essa oração agora, por causa da comida. Eu disse: Jesus tem que me dominar. O domínio meu não é a comida, nem o vício, nem o sexo, nem a prostituição, nem a mentira, nem o dinheiro. Quem domina a minha vida é Jesus. Então, se você, como eu, em alguns momentos me senti fraco, para que a minha carne fosse dominada pelo Espírito Santo, peça a Jesus. Vem aqui na frente, faça uma oração sincera, Ele vai te dar força. Vamos lá, vamos cantar?
batismo de João e aquele homem então chegasse. E se visses a pomba descer e a voz de Deus a ecoar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se ouvisses um dia qualquer um estranho a te chamar, deixai as redes e vinde após mim. O trabalho agora é maior, temos anos a pescar. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que ias dizer: seguirei o mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar sua vida ao mestre? Preferes os peixes a pescar, as glórias terrenas a ganhar? Ou podes dizer de coração: seguirei o mestre? Quem pode dizer isso? Aleluia. E se num belo dia de sol da janela olhar, multidão gritando hosanas ao Senhor, ao procurar o rei o encontrasse num burrinho a montar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se fosses tu, conhecedor de toda a lei, querendo encontrar salvação dentro do mestre a provação, e se ouvistes me segue então, mas vende tudo o que tens, o que irias fazer? O que irias pensar? Será que então ias dizer: seguirei o mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar tua vida ao mestre? Preferes riquezas acumular, a glória do mundo a te cercar? Ou podes dizer de coração: seguirei o mestre? Será que podes dizer: seguirei o mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Pode ser sua vida ao mestre, prefere prazer que o mundo dá, caminho de morte a trilhar? Ou podes dizer de coração: seguirei o mestre? Seguirei o mestre, seguirei meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, seguirei ao mestre. Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus,
Eu te peço perdão dos meus pecados e das minhas fraquezas. A minha carne muitas vezes, ó Deus, tem direcionado as minhas decisões e a minha vida. E às vezes eu tenho tido muitos sonhos, ó Deus, que são sonhos frutos da minha carne, que eu não consultei a Ti, que eu não submeti a Ti. Como jovem rico, eu tenho feito desses sonhos, desses desejos, a plataforma da minha vida. Mas nesta manhã eu quero renunciar a isto, Senhor. Diga: Jesus, eu renuncio a todos esses tesouros que estão me prendendo, a esses tesouros secretos, a esses pensamentos secretos, a estas coisas que ninguém sabe, ninguém vê, mas que estão lá no meu coração. Diga: Senhor, eu renuncio nesta manhã. Eu quero seguir a Ti, Jesus. Eu não quero olhar para trás, eu não quero olhar para o lado. Senhor, nesta manhã eu coloco a mão no arado e digo: Senhor, seguirei a Ti. E Senhor, quando a minha carne gritar, eu vou gritar por Ti e vou clamar ao Teu Espírito Santo e pedindo: Senhor, fortalece-me, sustenta-me e não permita, Senhor, que eu retroceda na minha decisão. Eu quero Te seguir todos os dias da minha vida. Diga: aperfeiçoa a minha alma, Senhor. Aperfeiçoa a minha maneira de ser. É o que eu Te oro. Diga: Senhor, eu não quero ser o último da fila a ser transformado. Eu quero ser o primeiro, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Olha, a simplicidade deste momento, mas a sinceridade do coração, Deus vai te dar recursos internos, espirituais, para quando a carne quiser retroceder, você vai dizer: não, seguirei o Mestre, seguirei o Mestre. E Deus vai te dar força, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga junto comigo: amém.